Bom, boa noite mais uma vez, pessoal. Obrigado pela presença. E nós estamos aqui sempre com a nossa mente voltada à cura, com a nossa decisão voltada ao Espírito Santo, para que ele seja o nosso sistema de pensamento, o nosso professor, o nosso guia nesse estudo. E hoje nós vamos, na sequência que nós temos de vídeos colocados, nós temos hoje, então, a conclusão de uma sessão, de um capítulo chamado Cura e Integridade, que é o capítulo 5, e a última sessão, a sessão 7, que é a decisão a favor de Deus. E essa decisão a favor de Deus, que vem a ser o ponto de virada que nós temos, para o qual o curso nos convida, para o qual o nosso ser, o Cristo, nos convida, para o qual o Espírito Santo nos convida. E essa decisão a favor de Deus, ela nasce a partir de um reconhecimento, como ele coloca aqui dentro dessa sessão, lá no 5, nós vamos pular um pouco, ir no meio da sessão, para pegar a ideia aqui dessa sessão. É um convite para nós sairmos de um estado de mentalidade que não nos trouxe paz, que não nos traz paz ou que nos traz sofrimento. Como ele diz aqui no 5, sempre que não estás totalmente alegre, é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Então, reagir com falta de amor às criações de Deus não é no sentido da gentileza do ego, não é no sentido de ser meloso dentro do comportamento que o ego facilmente poderia nos dizer. E outra coisa a nos atentar aqui é sempre que nós reagimos com falta de amor, que a nossa mente, o que é falta de amor? Amor é a unicidade, é o reconhecimento da unicidade de tudo. A falta de amor é uma ruptura nesse amor, porque o amor, ele é compartilhado da mente de Deus. Deus é a única fonte de amor. Deus é a única mente na qual nós podemos amar ou estender o amor. Sempre que nós reagimos com falta de amor, é porque um falso pensamento, uma decisão falsa que nós tomamos na nossa mente se colocou diante da extensão de amor de Deus. Então, quando nós reagimos à falta de amor, nós reagimos na escuridão, não mais na luz, e isso diante das criações de Deus. Então, não é a falta de amor, como o ego poderia dizer, ser meloso diante de um ego, ou diante de um ser separado. É falta de amor para com as criações de Deus. Deus criou o seu Filho estendendo-se assim. Deus criou o seu Filho em espírito. Então, Deus criou o seu Filho que nós chamamos de Cristo. Então, sempre que nós não reconhecemos o Cristo por detrás, ou como sendo a verdade que está por detrás daquilo que o mundo separado de imagens nos mostra, ou que o mundo aprendido no passado nos mostra, nós não estamos reagindo, nós não estamos reconhecendo as criações de Deus. E agir com falta de amor delas é, então, reforçar a ideia de que nós estamos diante de um ser separado. Sempre que nós reforçamos isso, quer estejamos cientes disso, conscientes disso ou não, sempre que a nossa mentalidade não está alinhada ou una aos pensamentos corretivos do Espírito Santo, nós estamos agindo contra Deus. E isso é a verdadeira causa da falta de alegria. Então, o estado da mente, o estado mental do qual nós estamos
vivenciando. Então, ele até nos coloca aqui, o ego pode nos colocar que essa falta de amor, ela pode trazer muitas consequências, ou ela vem de consequências de ações que temos que tomar aqui no comportamento, porque mesmo nós estando na mentalidade, enquanto nós estamos no processo da cura, é como se uma parte nossa ainda estivesse identificada no mundo e ela tem que ser funcional. E na funcionalidade nós temos que ter comportamentos. E aí Jesus nos diz lá no início que lá no 1,4 tu não precisa ser nem cuidadoso, nem descuidado. Precisa simplesmente lançar sobre ele, né, sobre Deus, os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. Então, isso significa que Deus vai fazer as coisas comportamentais para nós? Não, não é isso. Deus cuida dos nossos pensamentos, Ele ordena nossos pensamentos. Deus cuida dos nossos pensamentos. Deus assegura que todos os pensamentos nossos sejam amorosos. Se nós não sentirmos alegria, é porque, de algum modo, nós nos identificamos com pensamentos não amorosos. Não, nós nos identificamos fora dos pensamentos de Deus. E essa é a causa da não alegria. Não é as coisas comportamentais que podem nos acontecer aqui dentro do sonho, ou as coisas psicológicas. Estas são já efeito do que aconteceu na mente, e é na mente que está essa correção. É na mente que nós somos as criações de Deus. Deus não fez corpos, Deus não fez indivíduos. Deus criou a mente do Filho. Então, as criações de Deus são a nível da mente. E aí, sempre que a nossa mente não, sempre que o nosso estado de espírito, a nossa mentalidade nos dias que não estamos totalmente felizes, Jesus nos dá aqui um modo de como que podemos reverter a nossa vontade que tinha sido uma escolha pelo ego. Porque se nós não estamos felizes, escolhemos pelo ego. Mas essa escolha não foi imposta a ninguém. Ela é sempre uma escolha própria, mas essa escolha ela pode ser revertida. E ele segue aqui dizendo aqui no 5, onde nós estávamos lendo, que sempre que nós não estamos alegres, nós reagimos com falta de amor diante de uma criação de Deus, percebendo isso como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ataque. Então, quando na nossa mente nós não reagimos estendendo o amor de Deus ao nosso irmão, quando nós não estamos no Espírito Santo, porque é Ele que tem a comunicação de Cristo para Cristo, da nossa mente para com a mente do irmão como sendo uma só. Sempre que isso não acontece, é como se nós tivéssemos uma autonomia e uma decisão própria, e essa decisão própria, ela é um ataque ao Filho de Deus, ao Cristo, porque ela está vendo um ser diferente. E vendo um ser diferente, automaticamente se passa a esperar o ataque do irmão, o ataque a Deus, e essa é a causa de não sermos felizes. E ele segue dizendo que, então, a decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. Então, essa decisão de reagir sem amor para com a criação de Deus, ela pode ser desfeita. Ela não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Isso aqui é um ponto-chave dentro do curso em Milagres também. Porque muitas mentes já compreenderam a metafísica, compreenderam que a nossa mente é una com o irmão, compreenderam que ver o Cristo no irmão é nossa salvação, mas permitem também que a culpa desvie a atenção desse propósito quando se dão conta
de que falharam, se equivocaram na decisão ao ver o irmão. E por isso que Jesus frisa a mudança desse pensamento não é uma questão de arrependimento. Por que que não é? Porque se te permite sentir culpa, vais reforçar o erro, ao invés de permitires que seja desfeito para ti. Então, o que nós realmente precisamos e a única necessidade que temos é que nossos auto-enganos, nossos equívocos sejam desfeitos. E não nos é pedido que nós os desfaçamos sozinhos. Como ele também falou antes aqui, que não nos foi pedido que executássemos por nós mesmos o plano de salvação, porque o remédio não poderia ser feito por ti. Então, quem está doente não pode fazer o remédio. Deus providenciou o remédio. Deus providenciou a correção, e isso é a função do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que desfaz em nós o efeito daquilo que nós decidimos errado. E aí, quando nós temos primeiro, nós já nos percebemos que não estamos totalmente felizes, nós damos conta desse equívoco, queremos a correção, e para a correção precisamos mudar a mente para o Espírito Santo. Então, Jesus nos traz aqui uns passos de como mudar a mente. Ele nos orienta a ter um tipo de pensamento, são umas ideias que vão induzindo o nosso pensamento de modo a conseguirmos mudar, porque quando estamos dentro nos dando conta de que nós nos equivocamos, ou a culpa vem, ou a raiva, o medo do ataque, e nós precisamos rapidamente, então, mudar o nosso pensamento. E Jesus, ele nos convida a realmente praticarmos isso, e quando praticarmos essa mudança do pensamento, ele nos orienta também aqui no 6,4, ser muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, apesar de tudo, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. Então, ser muito firme na nossa decisão pelo Espírito Santo, porque ele está dentro de nós. Deus o colocou. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Qual é o ponto onde todos os erros têm equívoco? No pensamento de que nós usurpamos da mente de Deus e fizemos uma mente à parte, uma mente separada, a crença da separação. Então, todos os problemas do mundo podem ser rastreados ou podemos seguir por eles, buscando a causa deles, e sempre em todas as situações de falta de amor, vamos ver que essa reação, ela veio de uma crença de separação de Deus. Aquilo que o curso traz lá bem no início do texto, que nada irreal existe. Nós acreditamos que nós nos separamos de Deus, então nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Então, esse foi o ponto onde nós desviamos a nossa mente, quando passamos a acreditar que nós nos separamos de Deus. Então, ser muito firmes na entrega ao Espírito Santo daquilo que aparentemente nós enxergamos como um erro, porque nós precisamos simplesmente mudar o nosso pensamento no ponto onde a ideia de separação ganhou atração por nós, no ponto onde nós nos sentimos voltados ou querendo experienciar isso, o desejo em ver o que era a separação. É nesse ponto onde passamos a acreditar
no ego e não mais no Espírito Santo, é ali que precisa ser desfeito e essa decisão devolvida ao Espírito Santo. E aí ele segue dizendo, em preparação para esses pensamentos, diz isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Então, nós não precisamos ser santos para invocar ao Espírito Santo. Pelo contrário, se na nossa mente já aceitássemos a santidade, nós não precisaríamos mais de expiação. É justamente porque não acreditamos na santidade da nossa mente que precisamos do Espírito Santo e ele responde a mais leve invocação. E agora Jesus traz em forma de oração um pensamento que, quando conduzido dessa forma, não no sentido das palavras literais, mas do conteúdo literal do que ele traz aqui, é um modo de nós contornarmos as resistências do ego e os medos, e aí permitirmos essa leve invocação, permitir que o Espírito Santo assuma aquilo que aparentemente está nos perturbando, aquilo que aparentemente nós vimos como uma falta de amor, que ele assuma, que ele prove a nós ainda que o amor não foi rompido, que ali ainda existe uma presença de amor, porque o Filho de Deus está presente ali, nós só não estávamos alinhados à mente dele, nós só não estávamos reconhecendo a nossa unicidade junto com ele. Isso foi a causa da falta da alegria. E esse modo de nós mudarmos o nosso pensamento, ele começa dizendo que devo ter decidido errado porque não estou em paz. Então, isso aqui é uma lógica, é um pensamento racional, é um fato que, se nós formos honestos conosco mesmo, ninguém irá duvidar que, se ele não está feliz ou não está em paz, certamente decidiu mal na mente. Então, a falta de paz, ela não nos é dada por circunstâncias, por acontecimentos, não é feita por outro, ela vem de dentro da mente e se materializa, ela traz ela lança sombra sobre o mundo é a sombra do que está acontecendo na mente. A falta de paz que podemos ver no mundo, isso é apenas a sombra da falta de paz na mente. E se nós estamos testemunhando, vendo a sombra, é porque aquilo que causa a sombra está na nossa mente, e isso na mente é porque nós decidimos estar sem amor. Nós decidimos pela separação de Deus. Separação de Deus, do amor é a mesma coisa. Então, reconhecer isso, estar ciente disso é o primeiro passo para a correção. O próximo passo é dizer a nós mesmos: tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Então, se a decisão pela separação foi pelo nosso poder, nós tivemos autonomia de pensar separação, e ela veio a ser presente na nossa mente devido a essa nossa decisão, então também é do nosso poder decidir diferente. Então, ainda bem que a decisão da separação não foi da outra pessoa, não foi de um acontecimento, e sim no nível da mente, foi uma decisão própria. O poder da decisão, ele, embora não compartilhado por Deus, ele foi da nossa por nossa livre, espontânea vontade. Não foi o ego que tomou essa decisão por nós, porque o ego surgiu dessa decisão. Então, se nós decidimos e decidimos sozinhos e decidimos pela falta de amor, também ainda essa decisão está aberta para ser revertida pela nossa decisão. Então, está unicamente em nosso poder reverter essa decisão.
E reconhecendo que esse poder está dentro de nós, então é fácil fazer esse terceiro passo que diz: quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Então, essa é uma razão que transcende a todas as coisas do mundo. Essa decisão de querer estar em paz, ela é mais forte a atração disso do que qualquer aparente justiça do mundo. Porque o mundo, às vezes, nos testemunha que nós devemos ser sofredores ou não estar em paz para condenar ao outro pela causa do que eu estou sentindo. Isso é a atração da culpa. Isso é o ego falando, ou a própria mente voltada para o ego. Então, posso sofrer no inferno, mas desde que o outro também vá. O pensamento de vingança do ego. Isso é uma defesa de um ataque imaginário, de uma crença de ataque. Mas quando a razão volta à mente, a atração da paz, a atração da alegria é maior, e dentro dessa atração, reconhecendo que tudo aquilo que aparentemente o irmão fez, ele não foi ele que fez. Isso é só uma projeção, uma sombra do que nós fizemos na nossa mente, porque na mente nós projetamos tanto o irmão quanto essa figura do qual a consciência individual está ciente. Então, sabendo disso, nós podemos sim decidir de outra forma, simplesmente devido a essa atração da paz. Então, a paz tem essa atração. Então, esta é a razão de decidir diferente. E agora, o quarto passo, que é o que eu considero assim, o mais libertador de todos, dentro da nossa mente, que diz: não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Isso aqui libera o passado e, consequentemente, libera o futuro e nos deixa no momento do agora. Não há razão de nós nos sentirmos culpados por qualquer pensamento ou ato ou ação ou equívoco que já tenhamos cometido, ou por qualquer razão pela qual a nossa mente não esteja em paz, embora que em origem é justamente pela ideia da separação. Por que de separação de Deus? Por que não precisamos nos sentir culpados? Porque o Espírito Santo desfaz. Então, se tem uma maneira de apagar o passado, e com isso, o futuro que seria uma sequência do passado desaparece, por que nós não haveríamos de ainda nos sentir culpados? Porque o ego, ele gosta da ideia de nós buscarmos o perdão ou a liberação, mas dentro do sistema de arrependimento, dentro do sistema de manter a culpa. E o que é isso? É ainda manter o passado vivo. Nós sempre temos contra o nosso irmão o passado, e, na verdade, nem é o passado dele e do que aconteceu. É o passado da nossa mente que foi projetada para o mundo do qual agora essa imagem que nós consideramos que é o nosso eu está ciente. E essa imagem, ela, como ela tem consciência, ela se sente culpada quando está sozinha. Então, quando nós aprendemos aqui que aceitando ao Espírito Santo, indo a Ele, Ele desfaz todas as consequências. É como uma borracha que apaga todo o passado e nos deixa exatamente no instante do agora. E no instante do agora, sem existir passado, sequer há futuro, porque o futuro é uma projeção do passado. E no presente, no instante presente, nós não temos nada contra o nosso irmão, porque no instante do presente só existe a verdade, que é o amor de Deus. No instante do presente é luz, porque o ego não conhece o presente, o agora. O que o ego chama de presente é o intervalo entre o passado e o futuro.
Mas esse intervalo para o ego é um trampolim entre passado e futuro para garantir que o futuro seja a consequência daquilo que aconteceu no passado. Então, se no passado fui má, no futuro vou sofrer as consequências disso, vou sofrer o ataque. Ou se no passado fui injustiçado, no futuro que esse outro sofra as consequências disso. E se não for em vida, o ego é ah, tão ardiloso que chega a colocar essa vingança nas palavras de Deus, como se Deus, então, ainda o castigará no futuro pelo que o outro nos fez no passado. Então, esse tempo, passado, futuro, é na ausência da luz, na escuridão. É o que a imaginação da mente culpada projetou como um mundo em substituição ao reino de Deus, ao mundo do céu, ao reino que Deus criou conosco junto na extensão do Espírito. E então o Espírito Santo desfaz essa culpa. Sem culpa, sem efeitos, não há nem passado, nem futuro, mas o constante agora, o constante instante santo de amor, e no agora nós reagimos amorosamente com todas as criações de Deus. O estado de comunhão com Cristo, que é a verdadeira atividade que o Filho experiencia em relação ao irmão, é a comunhão e a alegria nasce dessa comunhão, desse estado de presença. E o Espírito Santo nos devolve isso. E aí a conclusão final, uma vez aceitando que o Espírito Santo desfaz o erro, então nem sequer culpado, não existe mais culpa pelo que nós praticamos o perdão, escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Esta é a nova decisão. A primeira decisão foi acreditar na separação, pensar separação, acreditar no ego, acreditar na culpa, fugir da mente, entrar num estado de consciência dentro do tempo e do espaço, e agora a mente identificada dentro desse tempo e espaço, ela só, como o sofrimento continua existindo na mente, mas a consciência fugiu da mente, ela traz a sombra disso para dentro do mundo, e aparentemente o mundo causa isso, mas o mundo causa isso para a mentalidade identificada dentro do mundo, que age sem amor, sem a mentalidade do Espírito Santo. E aí é necessário, sim, mudar essa decisão, escolher pelo Espírito Santo para que ele decida a favor de Deus. O Espírito Santo é a própria decisão por Deus. É o nosso pensamento certo, guardado pela decisão de Deus, mas nós precisamos decidir por isso. Então, essa é uma forma de voltarmos o nosso pensamento para Deus, de permitirmos que todos os nossos equívocos sejam corrigidos dentro da mentalidade equivocada que, que, que o mundo separado aqui, ele é reflexo já da mentalidade equivocada, e assim voltar à mentalidade da paz, e dentro da mentalidade da paz, o próprio Deus, ele nos alcança, o Espírito de Deus. Deus e o Filho, que são um só, nos alcançam, devolvendo a memória de quem nós somos. Devolvendo a memória de Cristo, esquecemos automaticamente essa memória de um ser separado que só imaginamos que por um período que nós éramos esse ser separado, que não é a nossa realidade. Então, com a cura e integridade que Jesus nos ensina e nos convida a praticar, é dentro da nossa mente, essa mentalidade corrigida. Isso vale para praticarmos o perdão a
tudo que possamos enxergar, tanto dentro de nós como fora de nós, ou seja, a todas as faltas de alegria, a todas as faltas de paz. É uma forma de nós voltarmos à mentalidade da paz, e dentro da paz não precisamos ter nem cuidados nem descuidados, mas enquanto estamos no processo da cura, ainda vamos ser funcionais aqui, mas com a mentalidade dissociada da parte funcional. Vamos observar, vamos ver, estar cientes da parte funcional, sabendo que isso é dentro de um sonho, sabendo que isso não é nosso ser, não é a nossa realidade, mas permitindo que os reflexos da nossa realidade tragam luz para essa ilusão de mundo aqui, porque ela ainda precisa despertar dentro de uma liberação de culpa, porque esse mundo foi projetado pela culpa. Não havendo mais mundo da culpa, quando não houver mais nenhuma culpa, ele está pronto para deixar de parecer que existe. Então, é essa a nossa função desse perdão. E Jesus, ele é muito claro que ele diz, ele nos dirá qual é a nossa parte dentro dessa expiação. Como ele diz aqui, eu estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti, e também vou te dizer qual é a tua parte nele e como é urgente que seja cumprida. Então, é urgente que nós voltemos a nossa mente à paz, não porque Deus está em falta, como ele diz aqui, mas porque nós não sabemos do nosso ser quando não estamos cientes do Cristo que nós somos. Essa é a urgência, e Jesus está nos trazendo aqui como que podemos voltar ao pensamento, e ele inspira a cada um, pessoalmente, diretamente, a como conduzir esse pensamento. Então, este é o convite de Jesus. Isso que eu queria trazer aqui sobre esse final de cura e integridade. E nós temos o nosso espaço aqui também de interação, de perguntas, de respostas. Alguém gostaria de trazer uma pergunta, ou então dizer como sente, o que sente, em poucas palavras, também esse final, esse convite de Jesus, como sente em si essa atração. Não. E como nós estamos também aqui para nossas perguntas e respostas, então, a Miriam, por favor, poderia colocar. Quando se fala que nós temos que ser honestos, é porque nós precisamos nos responsabilizar pelo que a nossa mente está percebendo. É isso, Ingrid? Isso, pela decisão que é a nossa mente que está percebendo por uma decisão da nossa mente. Então, não é responsável, por exemplo, se no nível acima. Isso até é uma questão bem interessante a trazer, Miriam, porque tem os níveis da percepção. No nível da mente unificada separada, no nível da mente, não está acontecendo nada externo a nós, nós fizemos essa decisão, mas nós a projetamos para fora. E agora nós vemos a nossa consciência, ela agora é limitada a uma imagem projetada para ser, para estar consciente só de um pedacinho da mente. Então, um pedacinho é Ing, um pedacinho é da Miriam, outro do vizinho da Miriam, do meu vizinho. Agora, nós somos responsáveis não é pelos erros do irmão aqui no nível funcional, porque embora que na mente nós fizemos essa decisão na mente, nós aceitamos ser dentro da mente tanto esse vizinho quanto cada um de nós. E cada fraçãozinha de mente, ela é responsável pela decisão na mente de estar fora
da, da mentalidade de luz, e ela precisa devolver a Deus a parte que ela acredita que está à parte. Quando a consciência da integridade é restaurada na mente, que está fora do tempo e do espaço, automaticamente essa consciência individual, ela, ela se ela se expande, ela desaparece no sentido de individual, porque ela sabe que ela é todas as consciências. E como sendo todas as consciências, ela vê novamente na luz, ela vê que aquilo projetado era só um equívoco. Já isso, então, na mente, através da consciência individual que foi aceito, está feito. Nesse sentido, Jesus, quando ele aceitou a sua expiação, quando ele aceitou na mente que não havia nada fora, ele automaticamente nos liberou a cada um de nós. Só que nós, como partes nesse fracionamento da mente como acordo, nós temos uma responsabilidade, cada um, por aquilo que a consciência individual está presa. Então, por isso que nós ainda precisamos também perdoar, também subir de nível para a mente e aceitar. E na mente, aceitando que a expiação é aceitar que nada real, então, foi afetado pelo pensamento de separação, nós também estamos fazendo isso por todos os fracionamentos aqui. Mas cada fracionamento ainda tem o poder de rejeitar essa salvação, que é o que nós fizemos. Nós não podemos separar de fato, mas nós podemos rejeitar. E cada um precisa deixar de rejeitar. Precisa ainda decidir pela expiação. Por isso que a expiação, como um todo, ela é um processo que está dentro do tempo, porque fora do tempo é a unicidade do céu, não há expiação. Mas dentro do tempo, a expiação só termina quando o último fracionamento de mente aceitar a unicidade. Aí a expiação está completa. Mas para cada fração que já o aceitou assim, ele volta à integridade, volta a ser íntegro, volta a lembrar de si dentro de todos, mas ele não pode escolher pelo erro dentro do fracionamento de cada um, isso cada um, porque se não fosse assim, a mente não teria o poder de ter escolhido errado. Então, nesse fracionamento ainda existe uma decisão pela separação. Ela precisa decidir pela unicidade, pela cura. Por isso que é importante aceitar a expiação para mim mesmo, né? Em primeiro Isso. lugar. E quando aceita para si, essa aceitação é ela que eleva a consciência da condição individual para a lembrança da totalidade, porque a condição de ter consciência individual foi uma condição de separação, foi um efeito de um fracionamento, de uma fuga da mente. Então, por isso que cada um, a nossa única função é aceitar a expiação para si mesmo. Nós não podemos, dentro do nível da separação, do fracionamento, aceitar pelo irmão, a não ser subindo na mente e reconhecendo o irmão como parte de nós mesmos. E isso, de fato, acontece na expiação, porque a expiação ela é o reconhecimento da não ruptura com Deus. E se não houver rompimento de Deus, o filho ainda é íntegro. Então, na expiação e unicidade também são sinônimos, ainda são a mesma coisa. Então, aceitar a expiação para si mesmo é aceitar a unicidade da mente para si mesmo. Então, isso significa que tudo que nós acreditávamos estar fora, em essência, ainda é o mesmo, ainda é o Cristo, não há nada fora da mente de Deus. Isso é aceitar a expiação. Então, aceitar a unicidade. Obrigada. Aceitar que não houve separação. Essa é a base do perdão também. Aí nós vimos também o quanto o curso ele é em níveis,
onde e também o curso nos fala, né, que o Espírito Santo ele é extremamente pessoal. A própria voz de Deus é pessoal no sentido de se comunicar à mente, mas do que ele fala é da unicidade. É pessoal no sentido porque a nossa mente, nós nos percebemos separados. E aí, cada um tem a sua forma de aceitar de novo a unicidade. E na unicidade, desaparece o senso de separação. Então, desaparece esse autoconceito, essa imagem projetada para ser o nosso ser. Mas ela não desaparece pelo sacrifício, ela desaparece pela transcendência, porque aquilo que parecia que estava nela volta a se reconhecer como um todo. Então, não há perda, pelo contrário, há apenas ganho, é apenas a volta da paz. A paz só pode ser sentida na unicidade, porque a paz é um atributo de Deus, é uma consequência de um pensamento de Deus. A paz não é um atributo da separação ou do ego. O ego traz, no máximo, uma euforia, algo que parece melhor do que um sofrimento. Mas a paz, ela só pode ser sentida nesse reconhecimento da unicidade. E é esse convite que Jesus nos faz para nós fazermos a cada vez que nós nos voltamos na nossa mente, e essa honestidade que ele fala de reconhecer que dentro nós temos que partir de onde que a nossa consciência está, e ela está dentro da individualidade, e dentro da individualidade que a nossa consciência, quando ela não está alinhada ao Espírito Santo, ela não sente paz, ela não está totalmente feliz. E aprender a reconhecer esses episódios, porque o ego engana também com o que seja ser feliz. O conceito do ego para a felicidade é uma comparação com outra situação. Ou eu tenho mais que o outro, ou eu tenho melhor do que uma condição anterior, ou adquiri algo que eu queria. Então, é preciso essa honestidade de reconhecer realmente quando que a nossa mente ela se sente perturbada, e isso é porque ela agiu na ausência de amor. Ela agiu fora da luz. Porque a luz, Deus é a fonte da luz. E não há nada que a luz não possa alcançar. A luz está em tudo. Nós podemos negar a luz, e daí para a mente que a nega, ela aparentemente não parece existir, mas ela continua lá. E aceitar a expiação é aceitar o pensamento que traz de volta a consciência da luz para nós, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala a cada um de nós a favor da nossa integridade, da nossa unicidade com o irmão. E isso se reflete em formas, aqui no funcional, em formas de que podemos ser, não precisamos ser nem cuidados, nem descuidados, simplesmente entregar a nosso existencialismo aqui nas mãos de Deus, que Ele cuida de tudo. Claro que Deus não cuida literalmente das coisas físicas, mas por efeito secundário a uma mente que está corrigida, que está íntegra, automaticamente o mundo ele passa a ser corrigido, ele passa a ser aquele mundo dos milagres que o Espírito Santo tem para cada situação de falta do ego. Alguém mais gostaria de trazer algo, de compartilhar? Não? Então, acho que ficamos nessa conclusão aqui. Na terça, nós podemos ter a nossa interação de novo só com, com perguntas. E gratidão sempre a Deus, ao Espírito Santo, por nos trazer esta lembrança através do Espírito Santo, por não permitir
que aquilo que nós acreditamos se tornasse real, por fazer acompanhar a santidade, por fazer-nos acompanhar a voz que fala por Deus, que fala pelo nosso ser, que é o Espírito Santo, que ele é a memória do nosso ser, a ponte que se comunica com o nosso ser, com Deus, com Cristo, com a luz, e ao mesmo tempo nos alcança dentro da escuridão. Então, graças a Deus por essa liberação. Eu vou encerrando aqui a